Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Ribeiro, sou consultor e treinador aqui pela Aspercom Educação Corporativa e hoje eu quero falar com vocês um pouco de como começar em qualquer assunto, seja ele agilidade, seja ele Kanban, desenvolvimento de software, enfim, como começar nesses assuntos sem experiência nenhuma, como é que você vai fazer para poder passar pelos enroscos e tudo mais. Vamos lá? Como de costume, eu não gosto de ficar falando muitas teorias, mas tem algumas que vale a pena ser citadas. Tem esse livro aqui que eu adoro, tá? Chamado Rápido e Devagar, tá? Do Daniel Kahneman. Esse livro é excelente quando a gente fala de assuntos sobre a mente humana, como é que a gente pensa e tudo mais. E ele tem um capítulo inteiro falando sobre especialistas, tá? E como é que você deve ter uma certa preocupação com especialistas. Por que disso? Porque o especialista ele é bom em reconhecer padrões, tá? E ele os reconhece muito rapidamente. Por exemplo, está aqui do meu lado está o teclado do meu filho, tá? Porque ele está estudando aqui no escritório comigo, tá ali minha guitarra, enfim. Tem alguns instrumentos musicais aqui. Veja, eu poderia começar a tentar aprender música assistindo alguns vídeos no YouTube. Tá? Eu poderia catar ali, pois tem uns muito bons, eu vou falar para vocês. Eu estava vendo esses dias alguns canais ali que são excelentes explicando sobre guitarra, tá? Que é o que eu gosto de tocar, ou que eu gosto de acreditar que eu toco. Mas esse instrumento eu não vou conseguir aprender no YouTube. Ou melhor, eu não vou virar um Steve Vai, sei lá, um Joe Satriani, um desses caras, simplesmente vendo vídeos. Eu preciso pegar a guitarra, sentar com ela no meu colo e tocar horas a fio, até os dedos criar calos. Por quê? Porque só a prática, só criando essa memória mecânica, só esse reconhecimento dos padrões, de ter as escalas diatônica, pentatônica e por aí vai, eu vou começar a trabalhar de forma que aqueles movimentos fiquem intuitivos e eu não pense mais para poder executá-los. Então, se alguém me pedir uma escala diatônica em Fá menor, eu vou ter que saber onde é que está isso dentro do braço da guitarra e poder executá-la sem pensar muito. Os dedos têm que quase se mexer sozinhos. Tá? Isso aqui é um exemplo meu, mas se você pegar aqui no livro, tem outros exemplos que eu poderia fazer, como por exemplo, bombeiros. Tá? Bombeiros é um exemplo clássico, assim, porque o bombeiro ele treina a exaustão, técnicas de salvamento, técnicas de apagar incêndio, por aí vai. Bom, não sou bombeiro, não sei tudo que um bombeiro faz, mas até onde eu sei é basicamente isso, é salvamento e incêndio, e essas situações mais arriscadas, mas eles não podem pensar na hora da ação. Tá? Não estou dizendo que ele não é um acéfalo, pelo amor de Deus. Tá? Estou dizendo o seguinte, eles não podem ficar parando, analisando, criando um plano, escrevendo um roteiro de como é que vai ser o salvamento. Não, eles veem uma situação, eles têm que saber como reagir. Por quê? Porque eles são especialistas em salvamento. Eles têm que ser capazes de olhar para uma situação e reconhecer em qual padrão aquilo se encaixa para poder já gerar a solução em cima disso. Acredito que é a mesma coisa que a gente está falando de desenvolvimento de software, dos design patterns, tá? Que basicamente eu tenho lá alguns problemas que já tem alguns padrões de desenho que solucionam aquele problema. Isso tudo eu estou falando pelo seguinte, segundo Kahneman, esses caras, eles aprendem muito mais, especialistas e tudo mais, eles aprendem muito mais pelo trauma do que pela teoria. Aprender pelo trauma significa que um certo evento que me gere um certo estresse, que me ponha em desafio, que me ponha, usando um termo da moda, fora da minha zona de conforto, esse evento pode me fazer muito mais aprender sobre alguma coisa do que uma teoria. Então, por exemplo, a guitarra. A guitarra, eu estou ensaiando, se você viu esse vídeo aqui, e quando ele foi gravado, que foi mais ou menos entre março e abril ali, que a gente está fazendo essa gravação desses vídeos, se você pegou agora, nesse momento, nós estamos ensaiando uma apresentação para fazer uma live. Veja, isso é um momento de estresse para mim. É um momento que, por mais divertido, é legal tocar junto uma banda, é legal juntar o pessoal para a gente poder fazer uma coisa, um som legal, interessante ali para poder mostrar, mas é um momento de estresse. Eu estou sendo colocado à prova num campo no qual eu não conheço. Mas, desde que eu comecei a ter essa iniciativa de a banda e juntar todo mundo para poder tocar alguma coisa, eu estou evoluindo muito mais rápido do que quando eu tinha simplesmente as aulas com o professor. E é o mesmo professor, tá? O mesmo professor que acompanha a gente na banda também, é o que me dá aulas particularmente. Mas veja, a diferença entre eu estar em uma situação de estresse
traumática, vamos chamar assim, tá? Não estou dizendo que é tipo um evento de morte, alguma coisa assim, mas tipo algo que me causou um certo desconforto grande. Isso faz com que eu pegue aquele conhecimento e guarde de maneira muito maior. Mas, vamos lá, todo trauma é bom? Certamente não. Se você já passou por algum trauma psicológico, ou aqueles de infância, tal, não quero nem ter esse gatilho para você, mas vamos lá, se você passou por qualquer situação que seja traumática, um acidente de carro, uma perda de alguém próximo e por aí vai, não é tão legal. Tá? Não, nem sempre funciona assim. E nessas horas, tá, quando você passa por uma situação traumática ou de estresse moderado, vamos colocar assim, ter uma rede de apoio faz toda a diferença. E é nisso que eu quero chegar. Tá? Os traumas são importantes? São. Só que o trauma, ele não vai te gerar aprendizado se você não tiver uma rede de apoio que te dê essa informação, que te faça se sentir confortável, ou melhor, se sentir seguro, sentir que você não vai morrer por aquele trauma. E isso aqui é fundamental. Tá? Então você não vai simplesmente se impor novos desafios ou criar novas situações na qual você vai viver se estressando sem você ter quem te dê um apoio. Por quê? Porque o perigoso é você estar se colocando em risco demasiado. A não ser que você seja viciado em adrenalina, cara, isso é perigoso. E esse perigo você tem que ter uma certa moderação para poder colocá-lo, e só alguém que tem mais experiência naquele assunto ou que já viveu aqueles traumas poderia te ajudar. Ou seja, um mentor, alguém para te dar um apoio, para te dar um suporte. Tá? Mais ou menos como a gente faz com os nossos treinamentos aqui nas Percom, que nós temos um grupo de trabalho ali onde as pessoas podem colocar dúvidas, podem colocar dificuldades e os demais alunos e os professores também podem dar conselhos em cima daquela situação real que o aluno está passando, ou seja, um estresse, sabe, alguma situação que está me tirando da minha zona de conforto, eu ter alguém que me ajude a refletir sobre aquilo e gerar o aprendizado devido faz toda a diferença. Então, se tem alguma coisa que eu estou falando nesse vídeo que eu poderia sintetizar de alguma forma tenha um bom mentor e aceite alguns desafios, desde que você tenha alguém que possa te dar esse apoio. Tá bom? Galera, o vídeo era para ser curtinho mesmo, eu acho que não ficou, nem sei se ficou tão curto, mas enfim. É sobre isso, tá? Se permita desafios, se permita se colocar em situações diferentes daquelas que você está acostumado, porque isso gera aprendizado de fato. Às vezes um único evento traumático pode te fazer aprender mais rápido. Porém, pensa bem em qual trauma que você quer se impor e se você tem quem te dá suporte caso sobre esse trauma. Se você tem quem te dá suporte sobre isso, que é alguém que pode te ajudar a superar esse desafio. Tá? Fica bem mais fácil. Assim como tem um professor que me ajuda, um maestro que me ajuda a aprender sobre guitarra, talvez você precise de alguém que possa ser um mentor sobre agilidade, sobre Kanban e qualquer coisa afim. Tá bom? É sobre isso então. Pessoal, fiquem com Deus, aquele abraço. Ah, e se você não está inscrito, faz favor, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comentários, tá bom? Até a próxima.